Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um programa Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir de uma perspectiva bíblica, a partir da cosmovisão cristã. O tema de hoje é como superar a depressão. Depressão tem sido chamada de a doença do século. Temos hoje observado que cada vez mais essa doença atinge indistintamente pessoas em relação à questão profissão, idade, níveis sociais os mais diversos possíveis. Para conversar conosco sobre esse tema e como superar a depressão, nós convidamos o pastor Tiago Rodrigues, que é pastor da igreja Ceia da Alcindo Cacela, comunidade evangélica integrada da Amazônia, também psicólogo. Como de praxe, nós começamos sempre o nosso programa com um versículo bíblico. E eu quero convidar vocês a ler conosco um versículo que está lá no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11, que diz o seguinte: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Tiago, eu quero agradecer a tua generosidade. Eu sei que você tem uma agenda como psicólogo, como pastor, vice-presidente da comunidade evangélica integrada da Amazônia, uma das maiores igrejas do estado do Pará, uma agenda muito intensa. E você ter aberto um tempo na tua agenda para tratar esse tema conosco, da depressão, é realmente um motivo de muita alegria para nós. Nós temos visto que a depressão ela é uma doença considerada uma doença do século. Nunca se frequentou tanto gabinetes de pastores ou mesmo psicólogos para tentar tratar essa depressão. A pergunta que eu quero iniciar contigo é uma pergunta bem direta. O que é depressão, Tiago? Boa noite, professor Eduardo, boa noite, Daniel Berg, boa noite, Paula, boa noite a todos os que nos acompanham nessa noite. É um prazer, tá, participar desse quadro e de um momento de esclarecimento, um momento de trazer informações e que ajuda muito, né, nessa prevenção. A gente vive o Setembro Amarelo, onde se fala muito sobre a questão do suicídio, e o suicídio está muito associado a transtornos depressivos, bipolaridade, abuso de substâncias, de drogas. Então, eu queria agradecer e também parabenizar, tá, pela iniciativa de trazer à sociedade informações muito importantes para que previna-se emocionalmente, fisicamente, de uma forma plena. De uma maneira assim bem rápida, professor Eduardo, a depressão ela é uma doença. Ela é uma doença incapacitante, ela é uma doença que atinge milhares de pessoas, ela não faz acepção de idade, de sexo, de religião, de classe social, tem impactado a nossa sociedade, não é de hoje, e principalmente nesse período de pandemia, tem se agravado ainda mais. Então, a depressão, ela é uma doença. Ela precisa ser diagnosticada, por quê? Porque ela é uma doença que, para ser um transtorno, né, e que incapacita o sujeito, ela vem com sintomas nucleares, sintomas que são associados, que ficam presentes dentro de um tempo e dentro também de um nível de intensidade que vai incapacitando, vai disfuncionando o sujeito. Precisa ser diagnosticada, precisa ser tratada e precisa, né, no caso, para a sociedade vir com esse esclarecimento para que a sociedade, então, ela entenda. É importante nós quebrarmos alguns mitos, quebrarmos, né, alguns preconceitos, para que a gente possa, de fato, encarar o problema como de fato ele é. Então, a depressão ela é isso. Ela é uma doença, é um transtorno mental, ela incapacita o sujeito, ela precisa ser diagnosticada para ser caracterizada como depressão diante dos sintomas que a pessoa apresenta, periodicidade, intensidade, e ela precisa também de tratamento. Muito bem, eu queria convidar para participar conosco o Daniel Berg. Ok. Tiago, um prazer ter você aqui, muito legal. Até para falar sobre um tema tão intrigante para a gente, tão comum atualmente. A depressão, ela é um negócio desafiador, assim, para a gente, né?
e te perguntar o que gera a depressão, quais são os gatilhos que provocam a depressão da pessoa. E a gente vê tanta gente com depressão hoje, e uma curiosidade em relação à depressão é sobre o nome depressão, né? Quando a gente fala depressão, a gente vê assim profundidade. Quando a gente fala de uma depressão geográfica, a gente vê um buraco, alguma coisa funda, profunda, lá para baixo. Como é que isso é associado a essa doença que a gente vive? Assim, quando a gente fala de depressão, a gente entende que é uma doença que faz parte de um grupo de transtornos. Existem os transtornos depressivos. Quando a gente fala de depressão, a gente tem que olhar realmente a situação do sujeito, avaliar, né, a condição que ele se apresenta, para que a gente consiga realmente caracterizar como sendo depressão. Daniel, nem tudo é depressão. Acho que é muito importante a gente trazer esse entendimento. Que às vezes a pessoa, por não saber, ela imagina que uma desregulação emocional já é algo, um transtorno, e nem sempre é. Por exemplo, tristeza. Dois sintomas nucleares da depressão é a questão do humor deprimido, a tristeza profunda, e a anedonia, que é aquela falta do prazer. Aí eu pergunto, é normal nós estarmos tristes? Né? A tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia? Sim. Não estou querendo dizer que é bom estar triste, né? Então, a tristeza, ela está muito ligada a uma circunstância da vida, a um momento que você está vivendo, está passando. Mas nem sempre aquela tristeza é algo patológico, assim como nem toda a ansiedade é patológica. Tudo aquilo que nós sentimos, ela tem um sentido na nossa vida, ela está de acordo com a circunstância que a gente vive. Mas a gente precisa hoje identificar, né, se realmente existe uma linha de normalidade que está sendo ultrapassada. E o que é essa linha de normalidade? É quando você percebe que essa tristeza, ela vem acompanhada de outros sintomas, ela traz alguns prejuízos presentes e reais na vida do sujeito. E aqui, né, nessa questão da pergunta que o professor Eduardo até colocou, sobre essa questão da diferenciação entre a tristeza e a depressão, é porque a tristeza, ela é um sentimento comum, que apesar de não ser um sentimento prazeroso, mas ela é fundamental também na nossa vida. Se você não vive situações de tristeza, você também não se desenvolve em determinadas áreas da sua vida emocional. E isso é fato. Então a gente precisa hoje ver, né, como é essa tristeza? Qual é a intensidade dela? Qual é o nível de incapacitação, de desvantagem, de prejuízo que ela traz na vida do sujeito? Quais são os outros sintomas que estão associados? Porque quando a gente fala de um transtorno depressivo, o transtorno, ele gera um transtorno, porque ele compõe, né, um conjunto de sintomas que traz um nível de incapacitação na vida daquela pessoa, no trabalho, na família, na relação conjugal e tudo mais. Muito bem, eu queria convidar para fazer a sua pergunta, fazer a sua participação, nossa querida Paula Andrade. Olá, Thiago, muito prazer em estar aqui contigo essa semana. E realmente esse mês foi um mês voltado para a prevenção de suicídio, mas principalmente para tratar de doenças relacionadas, né? A depressão é uma delas, e em cada faixa etária essa depressão se manifesta de uma forma, né? Com a questão da pandemia, tem surgido aumento de depressão e ansiedade em níveis que chegam a 4 ou 3 vezes maiores. E como a gente identifica em crianças, em jovens, adolescentes, adultos, idosos, né? A intensidade com que idosos chegam em emergências, passando mal, em função do que estão assistindo, do que estão vendo, dos receios de certas questões em TV. Como é que a gente lida com isso em cada faixa etária? Muito bem. De fato, né, cada faixa etária, a depressão, ela se manifesta de uma forma mais específica. Até porque cada faixa etária, ela vive os seus desafios peculiares à própria faixa etária. Então, normalmente, a depressão, ela atinge mais o jovem adulto e também os idosos.
tem tido, inclusive, um número muito crescente nessa terceira idade, nessa última fase da vida. E é muito importante essa tua pergunta, Paula, por quê? Porque quando a gente fala assim de um conjunto de sintomas, isso não é algo extremamente rígido ou que vai acontecer da mesma forma com todas as pessoas. Agora, existe sim uma base de princípio que ela cabe para todas as faixas etárias. Em primeiro lugar, identificar se existem os sintomas que são nucleares, que devem estar presentes na vida do indivíduo num tempo de, no mínimo, 2 semanas, com um nível de intensidade e presença grande nesse período de tempo. Então, as crianças, elas podem desenvolver como? O humor deprimido, que é a tristeza profunda, ela pode ser caracterizada de diversas formas, ela pode se manifestar de diversas formas. A criança, ela fica mais reclusa, a criança, ela fica, às vezes, até mais irritadiça, assim como o adulto, ele passa a manifestar, através dessa reclusão também, essa falta de vontade de sair, essa dificuldade, essa falta de energia para levantar da cama, para fazer algumas funções básicas do dia a dia, como tomar banho, trocar de roupa, escovar os dentes. Você percebe que a pessoa, ela fica num nível profundo de tristeza e também numa falta de prazer, até mesmo para as coisas que antes davam prazer. Aquela pessoa que no final de semana gostava de jogar uma bola, aquilo passa a não fazer mais sentido para ela. Aquela pessoa que gostava de sair para jantar com os filhos, com a família, aquilo já não tem mais, já não flui mais o mesmo prazer. Então a pessoa, ela começa a diminuir o repertório de atividades semanais, e você percebe que ela começa a entrar no processo de reclusão. No geral, basicamente, em todas as faixas etárias, é isso que acontece. O que vem são sintomas associados, que às vezes eles podem estar mais presentes dentro de uma faixa etária e menos em outras. Como, por exemplo, a questão da insônia ou da hipersonia. A pessoa, ela passa a dormir pouco ou passa a dormir demais. A questão do apetite. A pessoa, ela pode ter um ganho de peso excessivo ou ela pode também perder muito peso. Ela pode ter um retardo cognitivo, ela passa a ter o processamento mais lento, ela vai ter uma dificuldade grande de concentração e, dentre vários outros sintomas como esses que eu listei, a questão dos pensamentos. Pensamentos autocríticos, pensamentos destrutivos, pensamentos, ideações suicidas, pensamentos de morte, né? A pessoa, ela passa... eu sou psicólogo da abordagem TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. E uma das coisas presentes numa pessoa com depressão é essa tríade cognitiva, né? Que fica disfuncional. A pessoa, ela tem uma visão distorcida a respeito de si, ela começa a ter uma visão distorcida a respeito do outro, ou seja, ela não se ama, ela se acha um ser inútil, um ser que não merece amor, respeito. Em relação ao outro, ela diz que ela nunca vai ser amada, ela nunca vai ser aceita, ela nunca vai atender às expectativas. Em relação ao futuro, o futuro passa a não existir mais, passa a não ter sentido. Essa tríade cognitiva, ela começa a ficar disfuncional, ela começa a ficar desfigurada, né? Então, a pessoa, ela começa a desembocar e trazer outros sintomas também por conta disso. E isso vai permear faixas etárias. Os sintomas, eles vão oscilar dependendo de cada uma dessas faixas, porque elas estão ligadas a atividades peculiares a cada uma delas. A terceira idade, ela já é uma fase de desaceleração, onde a pessoa, ela já começa a entrar no processo de aposentadoria. Já a juventude, não, né? A juventude, ela já é um outro processo, já de estabelecimento de vínculos, de casamento, de trabalho, assim como a fase infantil, né? Que ainda não tem essa vivência, ainda não tem uma cognição ainda totalmente estruturada, mas que, dependendo do meio, né, e do tipo de criação que recebe, ela já começa a estar mais vulnerável a esse tipo de transtorno. Então, existe um princípio que é necessário para diagnosticar, mas vai depender realmente essas manifestações desses sintomas de cada faixa etária, porque nunca é igual, né? A gente sempre percebe que a intensidade,
e até mesmo os níveis de prejuízo que a pessoa tem nunca é igual, porque cada contexto vai trazer um tipo de prejuízo dentro da intensidade da forma como se apresenta. Muito bem, Tiago, nós estamos ainda no final do nosso primeiro bloco, temos ainda 1 minuto e meio. Eu queria que em 1 minuto você me respondesse uma pergunta muito objetiva. Depressão é perigosa? É muito perigosa. Nós não podemos estar correndo o risco de ficarmos vulneráveis a essa doença. Existe um componente genético, mas existem fatores que estão associados e que precisam estar em equilíbrio na nossa vida para que a gente não fique vulnerável a esse mal. Como eu falei logo no início, né? A depressão ela não faz acepção de pessoas. Ela não vai verificar o sexo, a idade, a classe social, a religião. E nós precisamos estar atentos, minados de informações suficientes e posicionados também de forma adequada para lidar com esse mal e não estarmos vulneráveis a isso. É realmente algo muito perigoso. Muito bem, nós estamos hoje tratando do tema depressão, o cristão e a depressão. Na verdade, é um tema que vem ganhando cada vez mais importância na sociedade e também é um tema que vem também ganhando relevância e importância nas igrejas. No próximo bloco, eu quero continuar com essa conversa com o pastor, psicólogo Tiago Rodrigues sobre depressão. E nós queremos discutir, Tiago, se depressão tem cura. Que forma nós podemos tratar a depressão? Eu peço que você não desligue, eu peço que você não mude de canal, são apenas 2 minutinhos que passam muito rápido. Eu tenho certeza que esse tema é relevante para você, sua família e sua igreja. Voltamos já já com o programa Versão Cristã. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar,
E essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente, aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo, seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós estamos voltando com o nosso programa Versão Cristã, discutindo hoje um tema fundamental, importante, um tema que vem ganhando relevância na sociedade, que é a depressão. E nós estamos aqui com o nosso convidado especial, pastor, psicólogo, Tiago Rodrigues. Tiago, eu quero te fazer uma pergunta. Depressão tem cura? Como tratar a depressão? Muito boa pergunta, Eduardo. Até pegando um pouco do gancho da pergunta que o Daniel fez logo lá no início, vejo que são duas coisas aí. O primeiro ponto é sobre aquela questão do que gera a depressão, né? Será que existe uma questão que é genética, que é biológica? A literatura ela nos indica que a depressão ela não surge dentro de uma causa ou de um único fator. Assim como todos os transtornos, eles são considerados de causa multifatorial. Existem questões que são genéticas e na questão da depressão maior, existe uma taxa de herdabilidade que vai de 37% a 40% na questão genética. Existem questões que são biológicas, existem questões que são socioambiental, existem questões que estão ligadas à rotina, à história de vida do sujeito. Então, são vários fatores que, dentro de uma situação de vulnerabilidade, podem gerar, né? Pode fazer com que essa depressão ela se desencadeie e aí, no caso, ela se manifeste como tal. Então, assim, em primeiro lugar, é identificar, chegar à conclusão de que a depressão ela não tem uma causa única, é um transtorno multifatorial. Em relação à segunda parte da pergunta, em relação à questão da cura, cientificamente, dentro da psicologia, da questão médica, a gente considera a cura como um processo de remissão de sintomas. Então, a pessoa que ela declina, né, no humor, e ela, no caso, apresenta todos aqueles sintomas, ou quase todos aqueles sintomas que foram descritos, essa pessoa, ela precisa ter uma intervenção médica, uma avaliação médica, uma intervenção medicamentosa, ela tem que entrar num processo de terapia, de psicoeducação. Tiago, eu queria pegar esse gancho aqui, desculpa te cortar, pode falar. mas porque eu acho que é importante. Nós estamos falando para um público cristão aqui. E eu percebo, na minha vivência, que existe, dentro de muitas igrejas cristãs, um preconceito em relação a esse encaminhamento médico. Muitas vezes se quer tratar como se fosse algo exclusivamente espiritual. E aí eu queria ouvir o psicólogo e o pastor, Tiago, ao mesmo tempo. É necessário você também encaminhar para um tratamento médico? Quando se deve encaminhar para um tratamento médico e quando se deve tratar isso espiritualmente? Tá. Dentro dessa visão mais global, que envolve a nossa confissão de fé e no que diz respeito àquilo que a medicina, a ciência nos traz, eu posso dizer que não existe doença incurável para Deus. Então, biblicamente falando, o nosso Deus é aquele que ou transforma algo que precisa de transformação ou traz à existência o que não existe. Então, não existe impossível para Deus. Existe cura. Eu vejo que Deus, ele cura. Existe um poder de manifestação de cura dentro dessa visão de fé, dentro dessa visão espiritual. Agora, de fato, né, o fato de eu crer que Deus cura não vai tirar de mim a responsabilidade de tratar as minhas necessidades. Então, da mesma forma como você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma gastrite, quando você tem um problema fisiológico e você procura um profissional para atender essa sua demanda, no que diz respeito aos transtornos mentais, o princípio ele é o mesmo. A questão é que quando a gente fala de depressão, envolve alguns sintomas que estão muito ligados à nossa vida cotidiana na igreja, que envolve muito a questão da espiritualidade. Por quê? Porque nós falamos de tristeza,
nós falamos de falta de prazer, falta de propósito, e por ser algo que não é diagnosticado ou não é identificado numa ressonância magnética, num raio-x da vida, eu posso dizer até que é algo que tem o seu ponto de subjetividade. É natural que muitas das vezes a gente, por falta de informação e de conhecimento, a gente acabe espiritualizando tudo. Então, espiritualizar é reconhecer que Deus tem poder para curar. Mas nós não podemos deixar, por conta de crermos nisso, de procurar ajuda diante das nossas necessidades, que como nós sempre fazemos, quando é algo fisiológico, e por que não, quando é algo mental, né? Então, da mesma forma, existe tratamento. Existe um processo de intervenção que vai fazer com que a pessoa ela entre numa estabilidade e ela consiga voltar à sua funcionalidade, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Mas é muito importante também, viu, professor Eduardo, para completar. Deus, ele nos trata de diversas formas. Ele também usa profissionais. Ele usa a indicação medicamentosa, ele usa, né, técnicas, ferramentas que não foram criadas especificamente pelo homem em si. Por quê? Porque a inteligência que o homem tem foi Deus que deu. Então, existem diversas formas de Deus tratar, e eu enxergo propósitos em todas elas. Seja naquela manifestação que é imediata da cura divina, onde eu também sou testemunha disso, ou através de um tratamento que vai envolver uma ação medicamentosa ou de um outro profissional da área da saúde, que pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, ou alguma outra patologia fisiológica também, onde precisa de uma expertise maior, de algo assim mais específico, dependendo dessa demanda. E, Tiago, aproveitando isso daí, do tratamento e tal, todo paciente, vamos colocar assim, ele tem o entorno dele, né? E quando a pessoa está com depressão, todo mundo que está no entorno dele sente. Como é que a família ela pode ajudar nesse processo de cura? Vou até estender a pergunta. A família, os amigos e principalmente a igreja também. A igreja, assim como a família e as pessoas próximas, nós precisamos entender, ter mais conhecimento a respeito desse mal para que nós, de fato, possamos ajudar. E de que forma se ajuda? Primeiro, favorecendo a acolhida. Uma pessoa que vive esse mal, às vezes ele nem sabe que ele está vivendo aquele mal. É difícil, às vezes, até um processo de aceitação da própria pessoa em relação a esse mal. E se ele não consegue se sentir acolhido pelas pessoas que estão ao seu redor, ele vai ter maior dificuldade de compartilhar, de dividir a sua dor, de dividir o seu sofrimento. O segundo ponto está nessa observação, que pelo fato da pessoa já viver essa dificuldade de aceitação, a família, quando ela tem essa base de informação, ela começa a observar os comportamentos. E dessa forma, ela pode sinalizar ajuda, ela pode solicitar apoio. E o apoio não é só nessa parte de chamar um profissional e trazer para perto, mas até mesmo no tratamento. A família ela precisa ser psicoeducada, ela precisa estar acompanhando o processo junto ao terapeuta para que ela também faça parte, né, desse processo de restabelecimento e de recuperação. Vou citar um caso assim, muito relevante. Uma situação, uma vez, de uma senhora que vivia um caso muito severo de depressão, mas um caso bem severo mesmo, que deixou... Ela era incapaz de levantar da cama, porque ela não tinha realmente a força, a energia suficiente para isso. Era um estado, assim, bem severo da doença. E, normalmente, uma das primeiras pautas de ação na depressão, aquilo que a gente chama de ativação comportamental. A pessoa ela precisa entrar num processo de reativar as atividades que antes ela fazia, né? Ou reajustar aquelas atividades para que ela consiga, aos poucos, retomar. Uma delas, por exemplo, a atividade física. Às vezes, toda a produção de serotonina, né? De hormônios, ela entra nesse processo de atividade física. E às vezes, a família ela tem que estar ajudando, ela tem que estar acompanhando, para ver se a pessoa está tomando a medicação, ou até mesmo, nesse caso da senhora, os filhos, na hora de fazer a caminhada, como ela não se sentia
com energia suficiente para caminhar, os filhos iam segurando, cada um no braço, né, para ajudar nesse processo inicial. Então, a família, ela tem uma função fundamental, assim como a igreja também, no acolhimento, né, na questão do acompanhamento, da psicoeducação, para conseguir entender e conseguir ajudar a pessoa nas suas dificuldades que serão diárias. Então, é fundamental que nós tenhamos uma família psicoeducada, uma família que esteja consciente do problema e, principalmente, né, tendo a informação suficiente, ela se posiciona de maneira acolhedora para ajudar o indivíduo. Tiago, ainda nesse ambiente, tem um ambiente que as pessoas ficam 8 horas por dia ou mais, né? Que é um ambiente de trabalho, quer ele seja remoto, quer ele seja presencial. Como não adoecer no dia a dia? E os colegas de trabalho, como podem auxiliar? Porque nós percebemos, às vezes, algum comportamento alterado, e no ambiente de trabalho, às vezes, isso gera conflito, e alguns órgãos, alguns locais de trabalho têm a assistência ao trabalhador, outros não. E como esse gerente que tem que lidar com isso, ou o funcionário que está sob aquela autoridade daquela pessoa que pode estar assim, pode lidar com isso e ajudar. Tiago, eu quero só aproveitar antes de você responder, como é que a gente acessa essa psicoeducação? Como é que a igreja vai chegar nessa psicoeducação e o ambiente de trabalho também? A família eu até entendo que está mais próximo, esses dois ambientes. Aí eu digo assim que nós da saúde, nós os profissionais da saúde, nós temos essa tarefa também. Eu até fiz nesse período da pandemia, esse ano ainda, eu cheguei a fazer um curso combatendo a depressão nas igrejas. Foi um curso online. Esse curso eu ministrei inicialmente, né, para os líderes da igreja, as pessoas que lidam diretamente com pessoas. E assim, essa iniciativa, ela não para aí. Eu cheguei a fazer também outro curso sobre a ansiedade, combatendo a ansiedade nas igrejas, porque isso está presente na igreja. A gente percebe que a pessoa que vai à igreja, ela vai ao trabalho, ela tem uma casa, ela tem uma família, ela tem uma vida secular, né? E às vezes, aí, entrando nessa questão também, então, assim, em primeiro lugar, existe uma responsabilidade nossa de trazer informação. E eu creio que esse é um ambiente para isso também, né? Por isso que eu até elogiei a iniciativa, porque não deixa de trazer informação para que a pessoa, ela, tendo informação, ela consiga se posicionar de uma maneira que possa ajudar de fato. Na questão do trabalho, de fato, né, um indivíduo que vive um transtorno depressivo maior, ele vai ter seus prejuízos, né? É uma pessoa que vai estar mais lenta, é uma pessoa que vai ter uma dificuldade de raciocínio, de concentração, e uma pessoa que não consegue desenvolver o máximo do seu potencial no seu ambiente de trabalho é uma pessoa que vai correr seus riscos, né? Então, depende. E existem empresas e empresas. Existem empresas, como você falou, Paula, que tem uma certa estrutura assistencial, existe um corpo clínico médico que é capaz de ser acionado e fazer as devidas avaliações para ver, né, se existe a necessidade de readequar a pessoa na função por um tempo ou até mesmo afastá-la do trabalho, o que às vezes acaba sendo mais comum. A pessoa acaba sendo afastada do trabalho para conseguir se recuperar. Existe um amparo legal para isso, né? A pessoa, ela pode acionar os órgãos competentes para reger esse afastamento, mas é muito importante que as empresas, elas tenham também um entendimento dessa situação para que isso não seja taxado como um indivíduo preguiçoso, né? Alguém que não quer, que não tem energia naquilo que faz, ou que não quer realmente, ou está desmotivado por alguma outra coisa, que não seja de fato uma questão biológica ou química. Então, existe essa necessidade de psicoeducar, Daniel, em todas as áreas, né? Então, essa informação, ela tem que chegar nos 4 cantos. Um bom gestor, né, um bom diretor, um bom chefe, é aquele que tem as informações suficientes para conseguir, né, chegar a uma conclusão a respeito dos seus liderados, o quanto isso interfere, né, no desempenho daquela pessoa.
porque um bom gestor ele vai querer sempre desenvolver cada vez mais, né, o máximo do potencial do indivíduo. E se ele está incapacitado por uma questão patológica, ele tem que também ter a sensibilidade de compreender que aquele momento é um momento onde a pessoa ela precisa ser tratada, ela precisa receber a atenção, ela precisa ser direcionada para ser tratada e recuperada para o quanto antes retornar ao seu ambiente de trabalho. Então, isso é possível também, recuperar a pessoa, trazê-la de volta ao seu ambiente de trabalho. E é muito importante que as pessoas da empresa elas estejam inseridas também nesse projeto de recuperação do indivíduo. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso segundo bloco do programa Versão Cristã. Nesse bloco, conversando aqui sobre depressão com o psicólogo, pastor Tiago Rodrigues. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre depressão, sobre o papel da igreja, sobre superação da depressão, sobre como pedir ajuda, que tipo de procedimento nós devemos ter dentro das igrejas, inclusive, para apoiar as pessoas que estão deprimidas. E eu quero perguntar uma coisa, deixar essa pergunta já no ar, Tiago. A gente fala muito de depressão e é muito curioso que a gente acha que inclusive conversamos na semana passada sobre suicídio e vimos, inclusive, casos de pastores que cometeram suicídio em função de quadros depressivos. E a gente acha que pastor, que líder, não tem depressão. E muito pelo contrário, são pessoas que estão sujeitos. Então, como identificar, na verdade, a depressão no líder, no pastor, como tratar, como é que a igreja deve amparar os pastores e os líderes, é o que eu quero conversar contigo no próximo bloco. Não desligue, são apenas 2 minutinhos, voltamos já no nosso programa Versão Cristã, hoje recebendo o pastor psicólogo Tiago Rodrigues com o tema depressão. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar
E essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente, aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo, seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã, hoje falando sobre depressão. Como convidado, pastor, psicólogo Tiago Rodrigues, que está falando um pouco aqui sobre o que é depressão, como diagnosticar, como tratar, como superar a depressão. Tiago, eu queria entrar nesse terceiro e último bloco contigo numa questão mais, eu diria, da igreja. Muitas vezes a gente acha que os nossos líderes, os nossos pastores, eles são pessoas que não estão sujeitas a terem depressão, ansiedade. E recentemente a gente tem tido notícia, inclusive, de pastores que cometeram suicídios em função de quadros depressivos. Como é que a gente pode, como igreja, cuidar dos nossos líderes, tratar os nossos líderes e identificar, muitas vezes, situações nas quais os nossos pastores ou os nossos líderes já estão apresentando quadros depressivos? Muito importante a tua pergunta, Eduardo. E eu vejo que esse papel de acolhimento ele tem que ser de ambos os lados, né? E o pastor ele precisa realmente encontrar na igreja esse acolhimento, esse amparo, esse ombro amigo que ele precisa ter. Não é fácil na posição de um líder que sempre é acionado, sempre é procurado para resolver problemas, né? Para trazer uma resposta para todo e qualquer tipo de dilema que as pessoas têm. Fora as atribuições que todo pastor tem, que é de cobrir as suas ovelhas, estar próximo das suas ovelhas. A função pastoral, ela traz em si uma carga de trabalho considerável, com os seus estresses diários que sempre estão presentes. Não é fácil para um líder, né, vivenciar os seus limites, e os limites eles estão ligados também à questão da saúde. E aí é muito mais fácil quando você tem uma dor de cabeça, quando você talvez está enfermo dentro a questão respiratória, ou digestiva, ou qualquer outra área que é fisiológica. Mas quando envolve uma questão emocional, e aí, né, dentro de um transtorno específico, fica mais difícil por conta de alguns tabus que ainda existem, uma falta de informação, o líder lidar com isso, com as suas limitações dentro do seu momento de vulnerabilidade. Um líder que é psicoeducado, vamos dizer assim, que tem um entendimento a respeito da patologia e é menos resistente ao tratamento, à intervenção, ele tem maior facilidade, ou menos dificuldade para enfrentar e superar. Agora, normalmente acontece, né, do líder ele ficar muito resistente, ele não saber se posicionar. Ele acaba adotando um extremo, né, de se amparar na sua fé, e não há erro se amparar, nós temos que nos amparar na nossa fé, mas ele acaba não tendo ações importantes para intervir na sua necessidade, naquela sua demanda. Tiago, você viu o caso de alguns, inclusive, terem vergonha de externar isso? Sim, mas como eu falei, não é fácil para o líder reconhecer essa vulnerabilidade. E eu vou te dizer mais, professor Eduardo, normalmente quem procura não é o líder, é a família. A família, às vezes a esposa, os filhos. Eu estou falando isso porque acontece isso de fato. Eles normalmente procuram, olha, pastor, o meu pai ou a minha mãe, olha, eu estou sentindo isso, está acontecendo isso. E aí, olha, ele está entrando no episódio depressivo. Deixa eu falar com ele. Não, pelo amor de Deus, não sabe nem que eu estou falando com o senhor. Né? Porque não é todo mundo que se sente à vontade, ainda mais um líder, né? Que está à frente de um rebanho, está à frente de uma igreja. Demonstrar vulnerabilidade, principalmente no que diz respeito a doenças mentais, não é fácil para uma liderança. Por conta disso que eu falei, existem muitos tabus, existem muitos mitos que ainda estão no processo de mudança, né, de entendimento. E por isso o nosso papel de estar trazendo esse entendimento para que haja, né, a superação disso. Mas talvez muitos líderes acabaram tendo a sua vida ceifada por conta justamente disso,
de não terem conseguido procurar ajuda, não terem sido resistentes demais a tudo que estavam vivenciando, aos problemas que estavam tendo, e aí, infelizmente, acabaram não recebendo o apoio, a ajuda, a intervenção necessária, e acabaram, infelizmente, tendo um fim trágico. E, Tiago, isso que tu traz para a gente, assim, muito interessante. Eu observo uma coisa. Eu acho que, atualmente, dentro das igrejas, inclusive entre a liderança também, existe uma aceitação maior a isso. A gente já escuta pessoas procurando psicólogos e tal, e sempre tem aquela coisa dentro da igreja, obviamente, dizendo assim, não, eu quero encontrar um psicólogo, mas eu quero encontrar um psicólogo cristão, né? Eu quero encontrar um psicólogo cristão. Talvez porque eles têm a expectativa de encontrar algum tipo de atendimento que vá contra a sua crença, contra os seus valores e contra os seus dogmas. O que você tem a falar a respeito disso? Olha, é muito importante a tua pergunta, e eu vejo assim, que no meio cristão, lidar com esses tabus em relação à doença mental é algo que interfere muito nesse processo de busca que nós temos que ter numa situação como essa de vulnerabilidade ou onde nós estamos vivendo essa dificuldade, esse mal. Às vezes o fato de ser uma pessoa cristã, né, que comunga na mesma fé, que entende, né, os princípios bíblicos ou a vivência, né, dentro desse mundo cristão, a rotina dentro do mundo cristão, eu creio que isso flexibiliza mais, né, para a pessoa que está vivendo esse mal. Ela se sente mais segura, mais amparada, ou talvez com a condição de ser melhor compreendida e não ser julgada por aquilo que ela está vivendo, está sentindo. Então, geralmente a busca ela está muito dentro desse processo de flexibilização que a pessoa precisa ter, né, para procurar ajuda. Então, de fato, o psicólogo sendo cristão ou não sendo cristão, ele vai exercer uma função profissional naquele momento, né? Ele está regido por um conselho, ele estudou para aquilo. Então, a intervenção ela vai ser técnica, ela vai ser profissional. Mas é óbvio, né, que a pessoa ela também se sente muito mais amparada ou muito mais compreendida com alguém que lida, né, da mesma fé, da mesma crença que ela. Tiago, ainda nesse contexto, a gente vê o ambiente da igreja, ele é um ambiente de discipulado, ele é um ambiente de cura, ele é um ambiente de aconselhamento bíblico. As pessoas, às vezes, procuram o conselho junto ao seu pastor, ou a alguém com quem ela tem mais proximidade. Enfim, toda a igreja ela está envolvida nesse quadro e pode auxiliar. Quais ferramentas poderiam ser úteis para que os membros, ovelhas e líderes possam auxiliar essas pessoas de forma equilibrada e usar palavras adequadas, porque uma palavra mal colocada para alguém que está num quadro de depressão pode piorar o quadro. Então, nós temos que ter a inteligência emocional de se colocar no lugar do outro. A igreja é o exercício da compaixão. E nessa hora, às vezes, o exercício da compaixão é difícil. De se colocar no lugar do outro é muito difícil. Acho que o posicionamento ele tem que adotar, inicialmente, o não julgamento ou o pré-julgamento. Por quê? Porque ocorre, às vezes, muito disso. Isso é um mimimi, é frescura. Chega-se à conclusão de que talvez seja falta de fé, porque a pessoa está orando menos, é porque ela não está muito assídua na igreja. Né? Então, por conta daquela situação que a pessoa está vivendo, né, se traz um julgamento de que às vezes é uma questão espiritual ou porque a pessoa realmente está sendo negligente com a sua fé. Essa questão do julgamento, ela prejudica bastante. Então, o que é importante é a gente acolher a pessoa diante da sua demanda. As demandas nem sempre elas vêm de forma totalmente dramática, existe um outro extremo também. Existem pessoas que minimizam a sua dor, porque elas têm medo do julgamento. Então ela está vivendo uma angústia muito grande, uma tristeza profunda, ela está tendo prejuízos, mas quando pergunta-se como ela está, ela diz assim, olha, eu estou bem. Ou então ela diz assim, olha, eu estou mais ou menos, quando na verdade a situação ela já está crítica, ela minimiza demais. Existem pessoas que acabam excedendo muito mais, ou externando uma dor talvez maior do que sente. Mas não cabe a nós julgarmos isso.
Nós não temos uma condição de mensurar a dor da pessoa. Então, o relato que ela traz, ele primeiramente precisa ser acolhido de qualquer forma. A gente precisa acolher da maneira como ele chega, na intensidade que chega, para trazer a pessoa para nós, né? Para fazer com que ela se sinta acolhida na sua dor. E não o contrário, se sentir diminuída, se sentir culpada, se sentir uma pessoa negligente diante da sua fé, e acaba agravando ainda mais o caso. Ou seja, a igreja, às vezes, no afã de querer de exercer a sua função de igreja, que é de acolher, ela pode acabar prejudicando uma situação. Então, a questão da acolhida é fundamental. E é lógico, nós não vamos ter condições, né, os membros, os líderes, de diagnosticar, de dizer realmente o que a pessoa tem, mas encaminhar ou encorajar a pessoa a buscar ajuda nos caminhos onde ela realmente vai encontrar direcionamentos e intervenção que vai ajudar diante do seu dilema, diante da sua dor. E aqui entra também a questão da quebra desses paradigmas, né? E eu vou falar, assim, da mesma forma como existem igrejas, lideranças, que são muito enrijecidas em relação a esse processo, né, de procurar ajuda ou de intervenção, existem também igrejas que elas estão extremamente abertas a isso. Pastores que encaminham as suas ovelhas diante da sua necessidade, para ser avaliada, ou até mesmo para que o pastor seja aconselhado na sua condução pastoral, né, que ela também é limitada, que ela não vai também suprir todas as demandas que a ovelha traz. Então, é muito importante que haja, né, dentro da liderança, dentro da igreja, essa abertura para também aprender a lidar mais com pessoas que chegam com essas queixas, que chegam com essas dificuldades. Muito bem, Tiago, nós temos ainda em torno de 4 minutos para encerrar o nosso último bloco. Eu quero aproveitar esse resto de tempo que nós temos aqui para ouvir o pastor Tiago, para ouvir o psicólogo Tiago, porque eu acho que não tem como dissociar as duas coisas. Certamente tem alguém que está nos assistindo nessa televisão, certamente tem alguém que está nos assistindo nesse YouTube, que possivelmente esteja passando por um quadro depressivo, que talvez esteja pensando, inclusive, no pior, em dizer, olha, não tem mais sentido essa vida, eu estou pensando em acabar com tudo, eu estou pensando em me suicidar. Eu queria, Tiago, que você usasse esses próximos 3 a 4 minutos para dar uma palavra para essa pessoa que está nos assistindo, para essa pessoa que está muitas vezes ansiosa, deprimida, desesperada, sem propósito existencial. Você dê uma palavra para essa pessoa, que você possa dar um aconselhamento para essa pessoa, o que essa pessoa pode fazer, o que ela deve fazer, que tipo de socorro ela deve pedir. Bem, primeiramente, encorajar, né? E dizer que há tratamento para esse mal. E é muito importante você se apegar, né, a essas 2 asas dessa aeronave que voa. E uma principal asa, de fato, é a igreja. É você se amparar na sua fé, você buscar em Deus a ajuda, o auxílio, que virá de alguma forma, através de um profissional da saúde, através de uma orientação medicamentosa ou de um tratamento psicoterápico que você precisa ter. A gente precisa enxergar a ação de Deus em tudo o que ele traz para nós, tudo aquilo que ele promove para nós como intervenção. Então, que você possa enxergar condições de superação, que você possa, a partir de hoje, despertar, né, se essa desesperança tem ocultado ou camuflado a sua fé, que ela possa, nesse instante, ser revigorada, reacendida, porque existe esperança, existe caminho, existe tratamento, existe melhora. Então, isso é muito importante. Um outro ponto, professor Eduardo, são para aqueles que não estão vivendo esse mal. E é muito importante dar algumas dicas também como prevenção. Nós vivenciamos o mês passado, que foi o mês de setembro, né, o mês de setembro amarelo, e a prevenção ela é fundamental também. Não só para aqueles que estão vivendo esse mal, mas para aqueles que não querem também viver esse mal. É muito importante que a gente tenha hoje um hábito mais saudável. Você conseguir administrar melhor o seu tempo. A palavra de Deus diz isso, né? Existe tempo para todas as coisas. O que falta é uma melhor gestão do tempo.
equilibrar melhor as prioridades, aquilo que de fato deve estar mais presente no meu dia a dia, atividades físicas, né? Uma alimentação melhor, uma qualidade melhor no seu sono. A gente pensa que isso não é importante ou que isso não faz diferença. Isso faz muita diferença. Todas as pessoas que normalmente elas chegam no consultório com um quadro depressivo ou algum outro tipo de transtorno, o que a gente mais percebe é que a rotina da vida da pessoa ela está muito desorganizada. Então, você que hoje não vive esse mal, mas precisa dar uma melhor atenção na sua rotina, faça isso o quanto antes, para que você possa ter uma ação preventiva. É muito melhor prevenir do que remediar. Então, fica para esses dois grupos de pessoas aqui o nosso apoio, a nossa orientação, né, para que você possa ser encorajado a superar esse mal e também para que você seja encorajado a ter uma ação mais preventiva, para que você não se torne uma vítima disso. Muito bem, nós recebemos hoje o pastor psicólogo Tiago Rodrigues, que com muita generosidade nos atendeu a esse convite para falar sobre depressão. É um psicólogo cristão, é um pastor cristão. Obrigado, Tiago, pela tua generosidade, obrigado pela tua gentileza, obrigado pelas orientações. E eu quero finalizar o programa de hoje dizendo para você seguir os conselhos que o nosso querido pastor e psicólogo Tiago nos deu. Peça ajuda. Peça ajuda para os seus familiares, peça ajuda para os seus irmãos da igreja, para o seu líder da igreja, recorra ao seu pastor, procure um psicólogo. Não sofra quieto, não sofra sozinho, porque realmente Deus tem um propósito na sua vida e certamente há uma cura para você. O próprio salmo que nós lemos no início do nosso programa de hoje fala sobre isso. Possivelmente é um salmo escrito pelo salmista, pelo rei Davi. Isso, o próprio rei Davi passou por momentos de depressão. Salmo 42, 11 diz, está lá escrito: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E aí ele responde: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Que Deus te abençoe tremendamente. Esse foi o nosso programa Versão Cristã de hoje. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim o permitir. Este programa é um oferecimento